Olá, eu sou a Karina, sou astróloga e sou psicóloga, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do signo de Peixes, continuar falando, na verdade, porque eu já falei dele no anterior. Vou deixar aqui no card para facilitar, né, para quem quiser ver. E vou falar do Peixes a partir das características do signo piscianiano, a partir dos seus regentes, que é Júpiter e Netuno, e da casa do nosso mapa, da nossa carta astrológica, que está relacionada a Netuno, que é a casa 12. Que cada um desses elementos, a casa, o regente, as características do signo, o elemento que tem a ver com o signo, que foi um pouquinho do que eu falei no vídeo anterior, vão compondo o quadro de características deste signo, né, que vai dando o tom, que vai dando o padrão que esse signo apresenta, né, que as pessoas que têm essa presença forte na sua carta natal vão transmitir de alguma maneira. Então vamos lá, né? Vou começar pelos regentes. O signo de Peixes é regido por Júpiter e por Netuno. O seu primeiro regente foi Júpiter, e depois, né, com a evolução das observações, a criação do telescópio, essa amplitude de possibilidades de observação trazida pela ciência, soubemos da existência de Netuno, e Netuno passou a ser o regente principal de Peixes. Mas Peixes ele vai trazer características dos dois regentes, né? Júpiter, como eu falei também no signo de Sagitário, que ele é o regente principal de Sagitário, é um planeta, é um símbolo, um planeta que nos traz o símbolo de bastante expansão, de bastante inspiração, uma conexão com o plano espiritual, né? E isso vai aparecer bastante no padrão piscianiano, né? Que é um padrão, como eu disse também na fala anterior, é um padrão muito ligado a essa parte do nosso funcionamento mais transcendente. Então, é um padrão que traz a possibilidade, ou pelo menos uma busca, um impulso muito grande para a pessoa buscar a expansão de consciência, através do campo das experiências emocionais principalmente. Sagitário também vai buscar isso, que é regido por Júpiter, né? Mas ele vai talvez materializar essa expansão ou se guiar nessa busca mais pela racionalidade, né, pela consciência, porque é um signo de fogo. Peixes é um signo de água. Então, muito do que vai ser vivenciado pelas pessoas com esse padrão forte no seu funcionamento é no campo das emoções. Então, é uma busca por experiências emocionais que podem ser, inclusive, percebidas no corpo físico, porque emoções e corpo físico têm uma relação muito direta, dessa expansão, né? Essa busca emocional por essa expansão de consciência, que está ligado com o seu regente Júpiter, né? A ideia de expansão, a ideia de busca pela sabedoria, né? A ideia de grandeza, pode ter exageros também ali, né? Com certeza. E Netuno, que eu queria falar mais de Netuno do que de Júpiter, porque é o regente principal do signo, ele na mitologia, né, tem o deus Netuno, que tem esse nome também. Ele também está relacionado a Poseidon, né, que é o deus dos mares, e esse deus ele tem muito poder, né, ele é muito amplo também, né, os mares e a profundeza. E quando Netuno não consegue, isso na história mitológica dele, conquistar tudo que ele queria, ele acaba trazendo através da violência das águas uma certa punição, uma certa destruição, né? E estou trazendo esse trecho porque a mitologia é muito rica, né? Tem muitas outras coisas ali que são trazidas e que a gente poderia pensar. Mas estou trazendo esse ponto específico porque é mais ou menos isso que o padrão piscianiano pode viver, né? Essa eclosão das suas emoções inconscientes, profundas, que a gente não conhece plenamente, que não estão
completamente iluminados pela nossa consciência, e essas emoções elas podem vir à tona de uma forma muito bonita, muito inspiradora, muito artística. Lembre-se que Peixes também nos remete muito a essa parte artística da vida, né? Essa possibilidade de conexão daquilo que a gente produz com a beleza, né? No sentido do conceito mais elevado de beleza, né? Que é aquele símbolo que traz do plano das ideias de Platão aquilo que nos toca por ser inspirador, por ser harmônico, por trazer equilíbrio e harmonia, né? Então, Peixes, Netuno, né? Essas emoções elas podem vir dessa forma na nossa expressão, nos nossos sentimentos, ou pode vir de uma forma muito violenta, né? E muito perigosa pra gente mesmo, muitas vezes, né? Às vezes o piscianiano ele não vai, dependendo do resto das suas características, das suas tendências, ele não vai direcionar isso para fora, mas ele pode destruir, né, partes da sua sociabilidade. Então são pessoas que podem, por conta dessa visão ampla, por conta dessa conexão com o plano do transcendente, por conta disso tudo acontecer, muito influenciado pelo campo das emoções e a gente saber pouco do campo das emoções, essa pessoa ela pode se tornar uma pessoa muito idealista e viver e querer ficar ali, se fechar dentro de si mesma e ficar ali, só nesse mundo próprio, né, com muita dificuldade de pegar todo esse potencial de beleza, de inspiração, de arte e de amor incondicional e direcionar isso para fora, direcionar isso para grupos, para as pessoas, para a natureza, para outros elementos que estão fora dela, né? Isso pode acontecer. E também é uma característica que acontece por conta dessa influência do simbolismo de Júpiter. Às vezes as pessoas muito jupiterianas, elas podem ser acomodadas, né? Porque Júpiter tem, assim como Vênus, né, ele tem a ver com sorte. E às vezes a pessoa vai encontrando essa sorte que seria assim um favorecimento, né? Uma facilitação a sorte nesse sentido, no decorrer do acontecimento das coisas ao longo da sua vida, e isso, se ela não estiver atenta, pode deixar ela muito acomodada, né? Muito presa mesmo, muito confortável na sua zona pessoal. E isso pode acontecer tanto com Sagitário quanto com Peixes também, né? E manifestando-se inclusive nessa questão da pessoa ficar muito fantasiosa, com muito medo de se relacionar, de ir para o mundo, porque vai sentir emoções fortes, né? Vai fazer contato com planos que não estão tão organizados pela nossa consciência e por isso ela vai se fechando. E Peixes também tem a ver, isso tem a ver com a casa 12, também com Netuno e com a casa 12, com esse processo de você se dissolver no todo. Você é e aí você pega a sua individualidade, o seu ego individual e dissolve no todo. Esse é um processo muito relacionado ao padrão piscianiano, né? E que, dependendo do grau de maturidade desse padrão na personalidade da pessoa, pode ser um dos agentes que impeça a pessoa de se relacionar. Porque a ideia de se dissolver, de pegar o seu ego, que é aquilo que te contorna, aquilo que te individualiza, aquilo que se direciona para a tua autopreservação, e dissolver ele numa ideia de todo, né? Como se você realmente se dissolvesse no oceano, uma gotinha se dissolvendo no oceano, pode ser um pensamento muito aflitivo, muito angustiante, principalmente nos dias de hoje, né? Que nós vivemos um momento muito de ódio à individualidade, ao ego, né, que vai gerando inclusive alguns comportamentos muito egoístas em todos os campos da nossa vida, e em nós, né? Não estou falando só de coisas externas. Então esse medo da despersonificação, por conta dessa sensibilidade exacerbada, por conta desse contato no campo das emoções com o plano do transcendente,
né, com algo que não tem uma forma muito definida, pode impedir o piscianiano de se movimentar, né, de se sentir livre e se sentir até estimulado a fazer trocas, né? E aí o que a gente pode pensar? Que é muito importante que o piscianiano tenha consciência dessas tendências para que ele encontre momentos de solidão para se reorganizar, né, no campo emocional mesmo, momentos que ele possa se envolver com atividades que ele vá descobrindo que o ajudem a se reorganizar. Como eu falei no vídeo anterior, atividades artísticas, pode ser até atividades de ajudar algum ser, uma planta, um animal, ou até uma pessoa, dependendo do momento que a pessoa está vivendo, né? Atividades que ajudem, meditações, atividades de cunho mais espiritual, para que ele possa se organizar, ele possa ir contornando esse oceano de emoções e de sensibilidade que vem à tona, às vezes de forma para ele inesperada, porque ele não está muito atento, para depois ele ir e se misturar com segurança, né? Porque o processo de conexão é uma necessidade do piscianiano, porque é um signo do elemento água. A água, ela busca conexão, ela busca envolver, né, e dissolver, de uma certa forma se misturar, então é uma necessidade, por isso que algumas pessoas com esse padrão podem se sentir muito dependentes de contatos, de conexões, mas isso precisa ser feito com segurança, que é esse processo aí que Netuno faz, que a Casa 12 traz pra gente também refletir, que é de você se dissolver na ideia do todo, mas já muito consciente da sua individualidade, com a sua individualidade muito bem trabalhada, né? Muito bem estabelecida para a sua consciência. E esses momentos de solidão, de reclusão, de contemplação, meditação, produção artística, exercício do amor condicional ajudam muito o piscianiano nesse processo de contorno, de tomada de consciência da sua individualidade, para que ele não fique preso no medo. Processos terapêuticos podem ajudar, né, piscianianos também nesse sentido, se forem processos sensíveis, né, que ajudem esse contato com o inconsciente, com essas emoções, nomeação dessas emoções, isso ajuda muito, né, porque pode ser muito desesperadora a ideia, né, de dissolver. Isso vai estar presente ali, se não na mente do piscianiano, vai estar presente no campo das emoções, né? Através, às vezes, de um medo ou de uma angústia, ou algumas pessoas, né, também podem ficar muito atraídas por essa ideia de se dissolver, de despersonificação, de alteração de consciência. E podem, inclusive, ficar muito suscetíveis à adicção, à dependência química até. Porque a dependência química, o uso de algumas substâncias, promove essa experiência, né, de você sair da sua consciência, experimentar esse bem-estar, de fazer parte de algo maior, mas de uma maneira que para a pessoa, né, é controlada, porque é só quando ela usa aquela substância ela pode ficar muito presa nesse processo, né? E a ideia é que ela vá conseguindo caminhos de ter essa experiência através do próprio uso do seu ser, do uso da sua consciência. Um piscianiano tem um potencial muito grande para isso, mas ele precisa ficar atento a esse processo, né? Ele precisa amadurecer, ele precisa ter experiências concretas também, para que essa individualidade se contorne e ele possa ir criando impulso, criando maturidade para ter essas experiências de se dissolver no todo, né, de se conectar com o todo de uma forma a contribuir, né, a levar a sua originalidade para essa experiência e, portanto, não sucumbir ao medo, ao desespero, né, à loucura. A loucura é uma loucura nesse sentido, da desorganização, do caos, né, da falta de consciência de quem você é, da despersonificação, também é um elemento que aparece muito ligado a esse padrão, né? Então é um padrão que eu particularmente acho muito sensível, muito interessante
e valorizo bastante. A ideia, né, a mensagem de Cristo, nesse sentido, ela fala muito, segundo algumas visões, dentro da própria astrologia e fora também, mas fala muito desse processo pisciniano, né, de você abrir mão do seu ego individual em prol da ideia do todo, né, de se dissolver, de se conectar, de se dedicar ao outro, né, ao amor. Cristo tem várias falas, né, no Evangelho que faz a gente refletir sobre isso, né? Faça ao outro aquilo que você... Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a si mesmo. Então, são sempre falas que vão estimulando a nossa mente a nos pensar muito conectados, né, e muito ligados ao outro mesmo, né? E a ideia também, né, de um ser superior nesse sentido. Então, é uma mensagem muito pisciniana, né, e que é muito importante mesmo que a gente possa compreender mais profundamente como esse padrão aparece na nossa vida, como o quanto que a gente está podendo dar espaço para esse lado pisciniano, que em alguma medida todos vamos ter, não é? Porque a gente tem as 12 casas e as nossas casas vão estar em alguns dos signos, dos 12 signos dos zodíacos, né? Então a gente vai ter essa energia pisciniana em algum setor da nossa vida, né? Então o quanto que a gente está permitindo que esse processo de tomada de consciência, dessa necessidade de se sentir parte de algo maior, está podendo fluir dentro da gente. E como que a gente está fazendo esse casamento entre o contorno da nossa individualidade, sem se tornar muito rígido e muito egoísta, e o servir, né, o se colocar a serviço de algo maior, colocar essa individualidade que foi trabalhada a serviço de algo maior. E esse é exatamente o tema que está muito presente na polaridade Peixes e Virgem. Virgem fala do servir, né? E ele é o oposto complementar de Peixes. E Peixes fala dessa consciência, dessa tomada, né? Dessa experiência, na verdade, que precisa vir com essa tomada de consciência, de pegar a sua individualidade e dissolvê-la, né? Então, são características muito especiais desse padrão e que é muito importante que a gente vá desenvolvendo uma reflexão sobre elas, né? E fica aí essa ideia de que para o pisciniano ter esse balanço entre fazer coisas, ter referências externas, mas ao mesmo tempo dedicar momentos de reestruturação, de organização do seu ego individual, sem se fechar nele, é crucial para o equilíbrio dessa energia.